Olá! Estamos de volta para mais uma reflexão acerca dessa obra tão interessante, estimulante para o nosso aprendizado, né? Momentos de consciência e de saúde. Aliás, momentos de saúde e de consciência, né? A parte sobre a saúde nós já fizemos e agora nós estamos na reta final desse fascículo que é interessantíssimo, né? Momentos de consciência. E hoje nossa abordagem está ancorada no capítulo 14, intitulado Consciência e Dever. Nesse momento, Joana de Ângeles vem falar para nós a respeito de um tópico muito interessante. Porque, e ela começa dizendo isso, sabedores que somos, né, da vida que nos aguarda no além, da vida que Jesus vem falar para nós sobre o reino que nos aguarda, né? Da vida espiritual, que é a continuação da vida depois da matéria, é a continuação da vida e não o encarceramento da matéria, né? A gente falou no item anterior sobre as reencarnações. A gente vem para a matéria, mas a gente volta para a nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Apesar de sabermos disso, não raro, quando despertados aqui na matéria, nós ancoramos as nossas expectativas, as nossas escolhas muito voltadas para os benefícios materiais. Esquecemos de que estamos aqui transitoriamente e que devemos levar daqui aquilo que a ferrugem não consome. Devemos levar daqui as nossas relações, os nossos feitos, a nossa melhor disposição naquela simples, mas não simplória, né? Que Jesus resumiu para nós: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então em busca desses valores, dessa conquista que nós viemos aqui para a Terra, né? Só que quando chegamos aqui, muitas das vezes, nós a gente pode chamar de uma desculpa, né? Mas claro que ela tem razão de ser. Mas nós colocamos às vezes expectativas em que, para o atendimento das necessidades materiais, para o atendimento da nossa subsistência, acaba não sobrando o tempo para o empreendimento em outras ações que são tão ou mais importantes que. E aí, vamos protelando e esquecemos muitas das vezes de colocar em prática esse dever que é de vivermos pensando no que importa para o além. Eu recordei muito de um livro do Richard Simonetti chamado Atravessando a Rua. E tem um texto que ele conta a história, e o livro é em razão disso, mas ele conta uma história de um jeito assim muito simples para a gente entender como a gente às vezes vai fazendo as nossas escolhas aqui na Terra. Um espírito reencarnou com a tarefa, com missão, e que ele vai encontrar junto a uma instituição religiosa, vai encontrar dentro das casas espíritas a oportunidade de desenvolver sua missão. Que missão é essa? A missão de ampliar o seu sentimento de amor ao próximo, porque onde nós estamos, nós temos oportunidade de fazer isso, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, com os transeuntes, mas junto também a uma instituição, junto a outras pessoas que desejam fazer a mesma coisa, nós temos fartas oportunidades para ir ampliando, né? E aí ele abre os olhos para a vida material com essa tarefa. Mora muito próximo ao centro espírita, do outro lado da rua, era só ele atravessar. E aí ele começa a ir, criança, é levado para evangelização, depois começa a fazer as escolhas, né? Não, mas eu agora não posso pegar nenhum tipo de compromisso enquanto jovem, porque eu preciso estudar, eu preciso fazer outras coisas, né? Então eu não posso assumir nenhum compromisso e
entendendo que compromisso não é nada mirabolante dentro de uma casa espírita que consuma todo o tempo, né? Mas é o compromisso de estar num grupo, de desenvolver uma pequena tarefa junto com esse grupo, e a constância é que vai fazer a diferença, né? Então, não, melhor não, porque agora eu sou muito jovem. E aí, foi estudar, passou o tempo, bom, terminou os estudos. Bom, mas agora eu preciso me dedicar a uma família, eu preciso criar a minha família, né? Trabalhar para ter a minha família e tal, não sei o que lá, não tenho tempo. E assim ele fez, foi trabalhar, foi ter a família e olhava para o centro sempre com vontade de ir, de voltar, de assumir alguma responsabilidade, mas dizia para si mesmo, né? Agora que eu tenho minha família, os filhos pequenos, eu preciso me dedicar a eles. Assim que eles crescerem, eu vou me dedicar a alguma tarefa no centro. E aí, passa o tempo, os filhos crescem, né? Vão embora, viver suas vidas. E aí agora, eu queria muito me dedicar a alguma tarefa, mas eu já não tenho mais as forças, já não sou mais tão jovem, né? Agora na velhice, o que eu posso fazer? Então passa a encarnação inteira protelando um dever, um compromisso de ampliar esses laços de responsabilidade junto ao semelhante. Essa história ilustra muito a nossa vida. Quantas vezes nós não conseguimos conciliar o que nós precisamos de fato fazer, desenvolver, para levar para o além, como moedas que a ferrugem não consome, ao passo que ficamos muito presos na nossa trajetória atual. E aí, isso nós vamos plantando, né? Para colher. O que a gente projeta, o que a gente deseja, o que a gente trabalha para realizar, é o que a gente vai depois receber. Então, quando a gente partir dessa vida física, se não estivermos muito atentos com o nosso dever a cumprir aqui na Terra, nós chegamos na vida espiritual com muito pouca bagagem do que nós viemos de fato conquistar. Vamos voltar quantas vezes forem necessárias, mas quanto mais estivermos cientes do nosso dever, que é essa capacidade de trabalhar pelo nosso crescimento espiritual, pelo nosso crescimento ético-moral, à medida que vamos também auxiliando nesse crescimento os que estão à nossa volta, os que comungam conosco dessa experiência, influenciando as suas escolhas, as suas vidas, sendo constante a nossa prática nas escolhas diárias, pensando assim, o que vai me garantir uma vida melhor? O que vai ser melhor, trazer melhor resultado para o depois? E assim a gente vai fazendo as nossas escolhas. Assim como os que são... os que têm os conhecimentos a respeito dos investimentos, né, dão as dicas, as orientações, olha, você deve poupar agora para você ter depois. Então é uma escolha você deixar de gastar para você depois ter, não é assim? Os conselhos que nós recebemos de um modo financeiro assim muito simples. Assim é com a vida espiritual. As nossas escolhas de hoje, o que eu vou fazer hoje, ela vai repercutir nessa minha poupança, diríamos assim, né? Do que de fato é importante para o que eu vim fazer aqui na Terra. E ela fecha com a lembrança de uma questão importantíssima do Livro dos Espíritos, né? Poucas são as questões que eu sei de cor, a questão e o assunto. E a questão 919 é a que eu mais trago em termos de reflexão. Nessa questão, Santo Agostinho dá para nós uma receita tão importante sobre autoconhecimento, porque como é que eu vou saber distinguir da consciência, né? Qual é o meu dever a cumprir? É à medida que eu vou interrogando a consciência através dos meus atos, perguntando se o que eu fiz prejudicou alguém, foi bom, foi útil, foi importante, necessário. Se alguém tem alguma queixa a meu respeito, e se tem, que queixa é essa? É porque tem razão, tem base para que no dia imediato eu possa corrigir, eu possa trabalhar
pela minha melhora. Essa questão é maravilhosa para nossa reflexão, né? Então, interrogar a nossa consciência. A inteligência faz com que nós saibamos o que é bom, o que é certo, o que não é. Pela inteligência, a gente consegue fazer essa distinção. Mas é a consciência que vai nos garantir a escolha do que é bom e do que é certo para fazer, para realizar. Muitas pessoas sabem que fumar faz mal, mas ainda assim fumam. A inteligência aponta, olha, o cigarro, esse tipo de vício, vai lhe trazer um malefício físico, orgânico, psíquico também, mas físico é o que nós imediatamente podemos dizer. Mas a consciência que não está desperta faz com que o indivíduo opte por, ainda assim, escolher de modo que ele continue a dar vazão às viciações, né? Então, a inteligência aponta, mas é a consciência, o nível de consciência cada vez mais ampliado que vai fazer com que as nossas escolhas diárias possam ser melhores definidas dentro dos deveres que nós temos a cumprir. Eu hoje mesmo usei esse exemplo e eu compartilho aqui com vocês. Quando nós queremos melhorar a nossa condição física, as pessoas buscam as academias, buscam os exercícios, né? Com acompanhamento diário, semanal, não pode deixar de ser, sei lá quantas vezes por semana para ter um bom desempenho, não pode ser uma vez por mês, precisa ser constante. Uma vez parando os exercícios, você volta à condição anterior. Quando você tem algum problema fisiológico, né? Algum problema na sua movimentação, você vai precisar de uma fisioterapia. É um pouco diferente do exercício que você faz, às vezes até para prevenir, para ter um fortalecimento. Mas depois que você tem alguma dificuldade, você vai precisar de uma fisioterapia, que é o quê? Um exercício constante para que você se reabilite. Assim é com o cultivo do dever. Diariamente nós precisamos nos esforçar para fazer as nossas escolhas. Se eu, pela inteligência, sei que eu devo agir de determinada forma, mas se dou um cala-bocazinho para a consciência e continuo com as escolhas que não são tão boas, o resultado lá na frente não vai poder ser diferente daquilo que eu estou plantando, daquilo que eu estou semeando, né? Então é importante que todos os dias, como Santo Agostinho nos orientou, que a gente faça essa reflexão. Cumpri meu dever? Eu alertei, eu falei, eu exemplifiquei. Agora, eu me excedi? Eu fiz demais? Eu interferi, eu estou tentando interferir na vida do outro? No dia seguinte, eu vou saber reparar. Porque a consciência vai me apontar, olha, você se excedeu, então melhor recolher-me um pouco mais. Não, mas você se omitiu. Então, a omissão também gera uma responsabilidade. Então, mais adiante, no dia seguinte ou mais adiante, o que eu vou fazer? Reparar essa omissão e sim me posicionar, lutar para que o cumprimento do dever possa prevalecer. Isso vai garantir uma vida de tranquilidade no meio da turbulência. É o cumprimento do dever que nos garante viver com equanimidade, que é o que ela coloca aqui, e vivermos dessa forma tranquila no meio da turbulência. É possível, claro que é possível. Claro que vai necessitar de um esforço, um empenho maior, mas é possível. Muitos conseguiram e nós também podemos conseguir. Não de imediato a gente consegue um dia, no outro dia a gente não consegue, mas se a gente passa pelo filtro que Santo Agostinho nos coloca, a gente vai saber identificar em que momento a gente conseguiu e em que momento a gente não conseguiu, para a gente ir se corrigindo. Esse é um dever, a gente ir se corrigindo. Quando a gente fala de dever, parece que são deveres assim grandiosos, são coisas muito além da nossa capacidade. Não é. São as coisas mínimas diárias que fazem com que nós
vamos fortalecendo nossa musculatura espiritual, né? Que Deus nos abençoe, que a gente possa ter consciência cada vez mais aclarada do dever que nós temos a cumprir nessa trajetória reencarnatória aqui, nessa fase, nesse período. Um grande abraço a todos vocês.